Um dos pontos importantes para pensar distribuição de renda é a remuneração do trabalho. Boa noite, gente. Muito bem. Quero dar as boas-vindas a todos vocês, amigos e amigas, companheiros, companheiras, a bancada de trabalhadores, de empregadores. Sabe, presidente, 1/3 dos delegados e delegadas aqui representa os empregadores. 1/3 representa os trabalhadores e trabalhadoras. E o outro terço representa o governo. Tem aqui representantes de municípios, tem representante dos estados e tem representante do governo federal. Então, uma salva de palmas a todos vocês, sejam bem-vindos e bem-vindas. Quero cumprimentar o presidente Lula, agradecer imensamente a sua existência, porque o presidente Lula seguramente é um abençoado e tem nos conduzido para desenvolver esse país, para incluir homens e mulheres, crianças, idosos, nosso povo negro, nosso povo LGBT, nosso povo indígena, e criar condições das empresas prosperarem, crescer, gerar ocupação, gerar empregos. Nós queremos empresas cada vez mais fortes, mais produtivas e que gere empregos de qualidade. E queremos um ambiente de trabalho saudável, um ambiente sem assédio moral, sem violência contra a juventude, contra as mulheres. Nós estamos no mês de março, portanto, um mês propício para muita reflexão. A Simone já falou, o Haddad já falou, o Sérgio Nobre já falou aqui também. Mas quero cumprimentar também o presidente do TST, Vieira de Mello, meu amigo Vieira de Mello, meu amigo Glaucio, do Ministério Público do Trabalho, querido Márcio França, querida Simone, cumprimentar os nossos deputados e deputadas. Temos aqui a nossa deputada Juliana Cardoso, nossa deputada federal aqui presente. Obrigado, Juliano, pela presença. Cumprimentar os nossos deputados estaduais presentes aqui, querido Eduardo Suplicy, querido Luiz Fernando, querido Paulo Fiorilo. Vi também o companheiro líder da nossa bancada, o Donato. Não sei se tem mais algum deputado ou deputada presente, mas todos, sejam bem-vindos, bem-vindos. Obrigado pela presença de vocês. Sei que vocês, inclusive, tiveram aí que fazer um sacrifício danado para estar aqui, dados os afazeres. Portanto, uma salva de palmas a todos os nossos parlamentares presentes aqui. Comentar o querido prefeito Marcelo Mauad, Marcelo Oliveira, nosso Marcelo, prefeito de Mauá, querido Marcelo Oliveira. Comentar o companheiro vice-presidente Geraldo Alckmin, comentar também a Simone, já comentei, os nossos deputados, tem o senador Giordano aqui presente também, deputado Max Lemos, presente aqui também, obrigado ao Max também. E comentar todos os nossos companheiros, trabalhadores, trabalhadoras, e aqui presentes, companheiros das centrais, os companheiros do mundo empresarial aqui também, nosso colega que falou aqui, o Breno Monteiro, obrigado, Breno, representando todos os nossos empregadores aqui nesta conferência. Comentar toda a representação internacional aqui presente. Ana Virgínia já fez referência a todos eles, então sintam cumprimentados, cumprimentar vereadores e vereadoras, em nome da vereadora Anice de São Bernardo, cumprimentar todos os vereadores e vereadoras presentes, comentar o querido Moisés Celerge, está ali com o seu chapeuzinho ali também, obrigado Moisés pela presença. Quero algumas palavras, depois vamos ouvir o nosso vice-presidente e o presidente Lula, mas dizer que a importância desta conferência foi registrada aqui pelo Sérgio Nobre como uma questão de interrupção de um bloqueio de diálogo, a retomada do diálogo entre trabalhadores, empregadores e governo. Isso tem que ser registrado, né, Fausto? Querido Fausto do Conselho do SESI, Clemente, como um fato importante. Sem diálogo, nós teremos muitas dificuldades. O presidente Lula costuma dizer
né, Darcio, nosso reitor da Universidade ABC. Sem diálogo, com diálogo é possível evitar um diálogo bem feito, uma conversa bem arranjada. É possível evitar até guerra ou acabar com guerra. Que dirá que debater para valer a redução de jornada de trabalho? É evidente que a redução de jornada de trabalho gera impacto, não é sobre si, nos custos das empresas, mas seguramente ele pode melhorar de forma determinante o ambiente de trabalho, as condições de vida das pessoas. E temos que apostar, portanto, no ganho de produtividade, porque a economia brasileira precisa de ganho de produtividade. Né, Ivo? Nós precisamos de ganho de produtividade, que vem com investimento em tecnologia, que vem com investimento em conhecimento e que vem com o prazer do trabalho. Que homens e mulheres sintam prazer em trabalhar. Um ambiente de trabalho evita doenças psíquicas, mentais. Um bom ambiente de trabalho evita acidente. Um bom ambiente de trabalho diminui o absenteísmo. Portanto, nós temos que apostar no bom diálogo, na boa conversa, no bom ambiente, na boa ambiência, protegendo as mulheres, protegendo a juventude. Quero registrar que nesses 3 anos, presidente, nós geramos saldo positivo de 4.516.175 empregos formais. E tem uma lenda que fala da juventude, Simone. A juventude não quer mais nada, a juventude não quer CLT, a juventude está rejeitando o trabalho. Desses mais de 4 milhões, mais de 80% dessas vagas foram preenchidas por jovens, meninos e meninas com menos de 24 anos de idade. Filhos e filhas de famílias do CAD único. Então esse é o nosso Brasil, presidente Lula, que nós, senhor vice-presidente Alckmin, nós precisamos registrar, saber que é disso que nós estamos falando. Portanto, aqui, o que eu espero dos nossos delegados e delegadas é a sabedoria da paciência, da tolerância, de aceitação das diferenças. Nós temos diferenças. O governo pensa de um jeito, e olha que o governo presente, nem todos pensam do mesmo jeito. Os empresários podem pensar de outro jeito, mas nem todos os empresários pensam do mesmo jeito. Da mesma forma, os trabalhadores, que podem pensar de outro jeito, mas nem todos os trabalhadores pensam exatamente do mesmo jeito. Nós estamos num processo da necessidade do exercício do diálogo para valer. As diferenças vamos enfrentá-las com tranquilidade, serenidade e respeito. Portanto, eu estou pedindo que não tenha assunto proibido no debate. Respeito, serenidade, tranquilidade. O que tivermos de acordo, o governo tem a obrigação de trabalhar para implementar, ou acelerar, né, Periodo, ou incrementar. O que não tiver de acordo por enquanto, vamos continuar dialogando para um momento termos acordo. Nós vamos vencer por etapas as dificuldades que temos. Tenho certeza que todos nós temos experiência de vários momentos que tivemos dificuldades. Quando da Constituinte, 88, o presidente Lula era deputado constituinte. E muitos de nós aqui participamos das várias passeatas, discutindo, refletindo sobre esse assunto, que não foi fácil, naquele momento, enfrentar o centrão da Constituinte para aprovar a redução da jornada de trabalho de 48 para 44 horas. Mas nós chegamos lá. O Alckmin também era deputado constituinte. Tem mais algum deputado constituinte aqui? Acho que não, né? Os dois. Então, nós vamos mais uma vez enfrentar. E acredito sinceramente que a economia brasileira está madura para a redução da jornada máxima do Brasil de 44 para 40 horas semanais. Esse é um passo decisivo para o fim de 6x1. Mas tem uma questão que é importante a gente ter muita clareza.
Aqui nós precisamos do papel da mesa de negociação. Nós precisamos saber que grade de jornada não cabe numa lei. Grade de jornada, né, Sérgio? Cabe em contrato coletivo, em convenção coletiva e negociação coletiva. Nós temos que saber, como foi dito aqui, que hospitais não fecham sábado e domingo. Portanto, nós precisamos da grade de jornada. Quem conhece o assunto, o sindicato representativo de trabalhadores e de empregadores, sentar para construir a grade de jornada para as atividades que precisam funcionar 24 horas por dia, os 365 dias do ano. Porém, tem diferenças. Pode ser que de manhã precisa de mais gente, no meio do dia precisa de menos, à noite precisa de menos. É diferente de dias, é diferente de períodos. Portanto, não é uma lei que vai resolver, meu querido presidente do TST, meu querido procurador-geral do trabalho. Aqui precisa da negociação coletiva. O Sérgio registrou sobre os pisos salariais. Um dia no Senado, presidente Lula, o senador Paim, grande senador, guerreiro, ele me perguntava se eu era a favor, o Edinho, querido Edinho, nosso ex-prefeito de Araraquara, presidente do PT, bem-vindo, obrigado pela presença. O que eu achava do debate sobre pisos salariais de categorias, serviço público e tal? Eu falei, eu sou contra a lei de pisos salariais. O grande piso salarial chama-se salário mínimo. A partir daí, nós precisamos de negociação, contrato coletivo de cada segmento, de cada categoria, de cada profissão, que estabeleça os pisos salariais em convenção coletiva. Porque senão, onde está o papel dos sindicatos, trabalhadores e empregadores? É preciso que a gente reflita sobre isso. A conferência, ela serve para pensar novos assuntos, correções de rumo, e como responsabilizar, que cada um de nós temos que ter responsabilidade em olhar para o segmento, as necessidades de trabalhadores e trabalhadoras de cada segmento da economia brasileira e do serviço público brasileiro. As convenções coletivas é o melhor caminho, porque isso ajuda a valorizar o papel de sindicatos, de trabalhadores e empregadores, em especial de trabalhadores. Então eu queria aqui deixar essa minha opinião sobre isso, que sirva de reflexão para que a gente possa pensar como avançarmos, querido senador, como que a gente possa avançar nesse processo aqui. Nós estamos, como disse aqui o Haddad, como disse a Simone Tebet, um do menor índice de desemprego, a massa salarial em um processo de crescimento importante, mas ainda é pouco. Nós precisamos pensar na remuneração do trabalho como uma necessidade de, quem sabe, pensar na grande reforma da renda do país. Se o Brasil é desigual, um dos pontos importantes para pensar a distribuição de renda é a remuneração do trabalho. Mas é evidente que não são das empresas que nós temos que tirar essa diferença, é dos poucos bilionários que existem no Brasil, que surrupia grande parte da riqueza nacional para proveitos próprios. Então, o Congresso Nacional vai ter que debruçar uma hora verdadeiramente sobre essa discussão. Mas acredito sinceramente que o Congresso Nacional nunca resolverá essa situação sem a participação fervorosa da classe trabalhadora e das empresas brasileiras. Nós precisamos de trabalhadores e empresários irmanados de um processo que deseja que tenhamos um país que distribua a renda decentemente. Nós avançamos muito com a isenção do imposto de renda. É verdade. Aliás, por consenso no Congresso, Márcio França, tinha consenso no Congresso? Ei, Neto, não tinha consenso no Congresso.
O que fez aprovar a isenção do imposto de renda até 5 mil, com repercussão até 7.330, foi a sociedade brasileira. Foi empresas que concordaram com isso, foram trabalhadores, a classe trabalhadora que saíram às ruas, foi a juventude, foram famílias, homens, mulheres, que exigiram que o Congresso Nacional aprovasse a isenção do imposto de renda. Mas é um copo d'água no oceano, perto do que nós precisamos fazer nesse processo de distribuição de renda. Nós lançamos agora, vocês viram, a plataforma Qualifica BR. Essa plataforma foi lançada hoje, juntando todos os cursos disponíveis nas redes públicas, nos institutos federais, nas universidades, tudo que existe de curso disponível gratuitamente está nesta plataforma. Foi lançado agora, foi liberado às 18h30. Das 18h30 agora, eu devo estar com o número desatualizado, mas entraram mais de 2.000 pessoas nessa plataforma. Quero que vocês se apropriem dela, que trabalhe, que divulgue, que nos ajude para chegar em cada trabalhador e trabalhadora do nosso país, em cada jovem que precisa melhorar a sua qualificação, que precisa atualizar-se, porque nós precisamos de mão de obra qualificada cada vez mais. Com a transformação do mundo do trabalho em galope, com a inteligência artificial, com as transições tecnológicas, energéticas, climáticas, geracionais, nós precisamos de estar totalmente atualizados. Tenho certeza que a falta de mão de obra reclamada por vários segmentos empresariais, se nós melhorarmos a política de cuidados dos municípios, nós teremos mais mão de obra das nossas companheiras mulheres à disposição do mercado de trabalho. Nós precisamos cuidar com carinho no processo de qualificação da nossa juventude, não simplesmente para ser mão de obra barata de vários segmentos, como as entregas, por exemplo. Todo trabalho é honrado, todo trabalho é importante, mas nós precisamos saber como qualificar melhor para dar melhores condições para a nossa juventude. Quero terminar falando de um assunto, dois assuntos, que talvez possa ser considerado espinhoso por parte da sociedade brasileira. Uma delas é a necessidade do Congresso encarar de verdade o debate de regulamentação do trabalho por aplicativo. Não é só os trabalhadores de entrega, não são só os motoristas de aplicativos, mas são um processo de desregulamentação que vem acontecendo no mercado de trabalho. Hoje, tem aplicativos para médico, para enfermeira, para doméstica, para mecânico, para professor, Simão Pedro, para tudo que possa imaginar. Mas a remuneração não é lá aquelas coisas. É preciso que o Congresso debruce sobre isso. Projetos no Congresso tem. Basta pautar, aprovar nas comissões e regulamentar. E os trabalhadores de aplicativos de entrega e os motoristas desejam mais do que nunca transparência, autonomia, respeito, e que não tem uma máquina decidindo a sua eventual punição por uma eventual denúncia que necessariamente não é verdadeira. Nós precisamos da garantia da previdência e do seguro. Nós precisamos da proteção das suas famílias e nós precisamos de remuneração decente. E nós precisamos, e o presidente Lula deseja e nos orienta, que tenha uma política de crédito, e o Haddad sabe bem disso, para esses profissionais, mas sem regulamentação não conseguimos botar de pé. Portanto, ela é uma necessidade premente que o Congresso Nacional assuma a responsabilidade para aprovar um projeto que traga um trabalho decente para esses trabalhadores e trabalhadoras. Outro assunto é sobre a famosa pejotização. Haddad, aqui precisamos de todos nós, irmanados nesse processo, os empresários, trabalhadores,
sociedade civil para pensar o seguinte: o que nós levamos décadas para construir pode estar em risco. O papel que o Fundo de Garantia exerce na política habitacional Minha Casa Minha Vida, que exerce na proteção do trabalhador, para quando ele tem uma doença gravíssima que ele pode recorrer ao Fundo de Garantia. Quando tem um desastre como aconteceu agora, em Juiz de Fora, Ubá e a outra cidade. Quando aconteceu no Sul, quando aconteceu em São Sebastião, em cada desastre está lá o Fundo de Garantia liberando o saque calamidade para proteger trabalhadores. O FAT, que exerce um trabalho importante, que ajuda o BNDES a financiar as transições do nosso país, a modernização, a nova indústria, a Previdência Social, tudo isso pode estar em risco com a pejotização. Portanto, nós temos que cobrar a responsabilidade do Supremo Tribunal Federal para que não caia nesse engodo, porque é a destruição do que nós levamos muito tempo para construir. E tem o sistema S, que pode ser enfraquecido. Então, eu faço aqui um apelo para que nós, nessa conferência, aprofundemos esses debates para apresentar as resoluções para que nós possamos, irmanados, defender o que é melhor para a classe trabalhadora brasileira, o que é melhor para a nossa indústria, o que é melhor para o Brasil. Forte abraço, muito obrigado, boa conferência e obrigado pela participação de cada um e cada uma de vocês. E para terminar mesmo, fim do feminicídio. Vamos, irmanados, defender as nossas companheiras.